Azumanga Daioh. Se você não conhece esse nome... Hello, everyone! Agora você lembra, né? É o anime disso aí. E hoje é dia de nós abrirmos a cápsula da nostalgia que a maioria nem deveria ter porque ninguém deve ter visto isso na época. Mas que por ser um anime antigo, a nostalgia é mesmo assim como se todos nós tivéssemos crescidos com ela. Azumanga Daioh é uma história que foi feita por Kyohiko Azuma. Azumanga... O mesmo autor de Yotsubato, e literalmente marcou toda a indústria de animes e pessoas que assistiram na época. E mesmo assim, você não encontra muitas pessoas que assistiram ou leram o mangá. A maioria das pessoas só conhece por causa de vários memes que saiu dele. E não são muitos que vão lá e sentam pra assistir ou ler, pra ver do que se trata. Principalmente para aqueles que tomaram interesse por animes, essas coisas, muitos anos depois da época que essa história brilhou. Só que então, lá em 2002, o cenário de animes era completamente diferente. Gostar de anime era coisa de nicho, que ou você era mal visto por gostar, ou ninguém ligava porque ninguém se importava ou nem sabia o que era. Então, chegando algumas pessoas bem dedicadas, a influência de Azumanga Daioh foi de grande parte sentida apenas pela comunidade japonesa e seletas pessoas no oeste, porque afinal, não era uma época que um fã de Dragon Ball ou Cavaleiros do Zodíaco iria gostar ou sequer assistir um anime de menininhas escolar. O pessoal queria ver só treta mesmo. Azumanga Daioh era aquele novato na sala que parece que é meio esquisitão, mas que no final das contas, todo mundo que conhece vira amigo dele. Então, a não ser que aquele cenário de escola fosse a sua realidade, esse tipo de história não era o seu interesse. Mas para os japoneses que tinham essa realidade, um anime assim, que experimentou com várias coisinhas que saíam um pouco da linha do normal, foi abraçado como um grande urso de pelúcia. A comunidade do Nico Nico Douga, que era mais ou menos o YouTube do Japão em meados dos anos 2000, simplesmente estourava com os memes de Azumanga Daioh. E todos nós sabemos que japoneses não pegam leve em nada que eles fazem. Então saiu cada coisa impressionante que só vendo. Até por hoje em dia é bem bacana. Então Azumanga Daioh perpetuou no mundo toda a mística que hoje conhecemos como menininhas bonitinhas fazendo coisas de menininhas bonitinhas. Sem Azumanga Daioh, âncoras desse estilo nunca existiriam. Se você gosta do tema, pode ficar de joelhos e saudar Osaka, porque sem ela e suas amigas, nada disso teria acontecido. Lucky Star, a rainha dos animes gigantes antigos, não era nem um embrião ainda. Você gosta desses animes só que puxam um pouco mais de comédia, que talvez todo mundo conhece, um Nichijou, se você for mais based, a Sobe-Sobase. O Hello Everyone pavimentou tudo isso aí. Quando você assiste Azumanga Daioh, você consegue ver o começo de tudo. Você consegue ver as coisas que você já viu várias vezes antes, em outras histórias, mas que surgiram inicialmente aqui. Waifu, sim, a palavra, apesar de ter sido usada por muitos anos antes, ela veio e foi popularizada por causa daqui. É um pouco bizarro assistir o Paciente Zero de coisas que hoje em dia já são tão normais na lore da comunidade. Coisas que todo mundo já viu e conhece, mas só aceitam que é uma coisa que todos usam, mas que ninguém realmente sabe a sua origem. Para quem cresceu nos anos 2000, Azumanga Daioh era o Nichijou de quem cresceu nos anos 2010. Eu acho fascinante, mas um pouco triste, algo tão influente assim ser tão esquecido na comunidade. É a mesma coisa que vem acontecendo com Haruhi, algo que em uma época era gigante, você não passava uma semana sem ver alguém falando sobre, e que todo mundo achava ser um dos pilares de todos os animes que existem, que ninguém nunca esqueceria dele, mas que tantos anos removidos depois, essa ideia vai sumindo, e sua influência deixa de ser sentida diretamente e passa a ser indireta, parte da cultura, e aceita geralmente como algo que existe, mesmo que ninguém saiba como se tornou assim. Essa obra é um gigante escondido, que influenciou muitos autores por aí, e também uma geração inteira, muitos anos atrás. Mas isso não necessariamente quer dizer que você deve assistir. Talvez ela tenha sido tão esquecida assim por algum motivo, né? Calma, só tô fazendo a situação ficar mais impactante, mas é que é um anime de comédia dos anos 2000, então a comédia é dos anos 2000, então tem muita piada que ainda funciona, mas tem muitas outras que já não acertam muito bem como deviam ser e como o pessoal da época interpretou. Provavelmente a galera de décadas atrás rolavam de rir com o Kimura. Hoje ele é só bem creepy e desconfortável mesmo, principalmente por se tratar de meninas do ensino médio. Então tem muita coisa assim que já é bem datada, hein? Aí
por causa disso, muitas das punchlines de cada mini episódiozinho não acertam, ou você sequer percebe que era algo pra você rir. Então acaba que junto com sua animação, se tornou um anime que os anos não foram muito gentis. E talvez você não goste muito, principalmente se você entrar nessa história já tendo expectativas pelas fantásticas histórias que ele influenciou no futuro, ou por causa dos memes. Não, o pai da Tio não aparece toda hora. Só que menininhas bonitinhas fazendo coisas de menininhas bonitinhas nunca vai ficar velho. Então se você é dessa ótica, você deve gostar bastante de Azumanga Daioh. Porque mesmo se você não ri do ministro amarelo voando, as meninas estão tendo o seu dia a dia normal do mesmo jeito. E a Osaka e a Tio vão te dar a mão e te mostrar tudo que aquelas meninas têm pra viver nos seus últimos 3 anos de escola. E por esse lado do tema, é realmente muito gostosinho de ver. E quando aborda alguns temas mais sérios, quem não se segura muito, talvez até drope algumas lágrimazinhas ali ou aqui. É bem legalzinho mesmo. Só o Tadakichi-san que ativa minha PTSD. Ok. Todas as principais são muito amorzinho. A Tomo nem tanto, mas a Osaka devia ser patrimônio nacional, porque, meu Deus. Enfim, todas elas se complementam perfeitamente de seus pequenos jeitos. E as dubladoras realmente deram tudo de si. E foi, de verdade, perfeito. Cada grito descomungado da tia que você sente na sua alma. É bizarro. E por puxar bastante de comédia de skits, uma hora ou outra você vai rir, mesmo que a piada talvez já seja um pouco datada. Então não é de tudo ruim. Azumanga Daioh mostrou por uma época que o normal era mais visceral, que nem sempre você precisa de histórias épicas e batalhas tensas para agarrar as pessoas. Que talvez o charme de uma vida normal, de garotinhas normais, é mais do que o suficiente. E capturou o coração de muitas pessoas. As mesmas pessoas que acham que talvez essa história seja a melhor coisa que existe no mundo. Que simplesmente não vão deixar só por isso. Então, mesmo que você não assista, agora você sabe o peso que o nome Azumanga Daioh carrega nesse mundo de animes e mangás que todos nós aproveitamos hoje em dia. Seu estilo leve, suas piadas, seu humor visual e a forma de interação genuína das suas personagens foram cruciais blocos na construção do DNA de centenas de histórias por aí. Azumanga Daioh não só andou para que outros pudessem correr, ele praticamente sapateou seu caminho pro coração do pessoal e passou o asfalto em toda a rua do gênero de slice of life de comédia. Se você não conhecia esse clássico, talvez é hora de prestar algum respeito aos mais velhos e assistir. Agora, todo mundo. Arigatou, Saka-san. Mas se você não quiser assistir também, não tem muito problema não. O episódio que o Hello Everyone acontece é o 25, tá?